quer intensificar sua fazenda, começa pequeno. Não começa grande, não. É um problema tão grande quando você começa... Produtor rural, eu visitei um produtor em Pimenteiras há muito tempo atrás, deve ter uns 2, 3 anos isso, e ele queria intensificar com adubação. A propriedade dele, sem brincadeira nenhuma, era 16 mil hectares. Lá no Cone Sul. Ele queria começar intensificando 3 mil hectares. Queria começar adubando uma vez 3 mil hectares. Eu fui o que sentei com ele e falei assim, tudo bem que 3 mil hectares é uma proporção pequena frente ao que você 16, tem, né? Mas você pegar dos 16, você tira 8 mil hectares só de solo de pastejo nativo, né? Então é praticamente coisa que não dá para mexer, mas ele ainda assim fica com uma proporção um pouco menor. Eu falei, em vez de mexer com 3 mil, mexe com 300 hectares. 300 hectares é uma área grande. Aduba só ela. Por quê, Edgar e Thiago? A adubação vai trazer mudança de rotina na propriedade. Você provavelmente vai ter que designar um funcionário só para mexer com aquilo ali, para ficar mais por conta, para gerenciar aquele sistema intensivo. Vai mudar o maquinário que você mexe, aí entra na tecnificação de comprar maquinário diferenciado. Vai mudar na forma que você compra suplemento. Às vezes você para de comprar suplemento pronto, começa a produzir dentro da sua propriedade. Então vai mudar vários comportamentos. E nesse processo, Edgar, tem muito aprendizado. E você concorda comigo que você perder dinheiro... Porque para um aprendizado a gente sempre tropeça em alguma coisa. É normal isso acontecer, né? Sim. Você tropeçar em uma proporção de 2% da sua propriedade e tropeçar numa proporção de 30% é uma diferença muito grande. O erro ele faz parte desse processo de inovação, mas de fato eu preciso errar dimensionado, eu preciso errar dentro de um laboratório, de uma caixa, como o pessoal chama aí, na tal da sandbox, uma caixinha de areia limitada. E aí funcionou, replica e acelera. Não, funcionou, aí você já transforma esses. Agora vamos voltar aqui nos 5 alqueires e depois vamos exemplificar para uma propriedade de 21 alqueires, né? Que é, se não me engano, o lote, né? Então, se você tem aqui no 5 alqueires, eu fiz nesse pedacinho, terminei de fazer, tem uma cliente minha no estado de Goiás que ela tá saindo do leite e indo pro corte. Eu falei para ela, a mudança nós vamos fazer em um lote seu. Fizemos em um lote, girou, resultado fantástico, muito bom. Aí agora nós vamos fazer mais 2 lotes. Além desse lote que ela está fazendo, nós vamos adicionar mais 2 no próximo giro. Por quê? Ela já aprendeu muita coisa aqui. E agora nós vamos colocar mais 2 lotes para rodar. Aprendeu que esses 2 lotes, os 3 pode virar 6 depois, que pode virar 12 depois. Depende do tamanho da propriedade, né? Mas sempre expandindo com aquilo que você já sabe como é que roda. E eu fico observando na fala do Neto, Thiago, não tem nada fácil. Não tem, em que pese ter onde a gente buscar informação, acho que a gente pode até falar mais disso depois, mas não tem receita de bolo pronta e um botãozinho que você aperta lá, tá tudo rodando. Até porque, por mais que a gente tá falando de criar boi, quem toca o negócio são seres humanos, são pessoas que precisam ser gerido, precisa ter processo de gestão. Nós estamos falando de uma empresa. É uma empresa a céu aberto. Né? Exato, não é milagre, né? Não, e se alguém tentar te vender milagre... Desconfia. Desconfia porque geralmente é fria. É verdade. O Neto e Edgar, e assim, na fala do Neto, Edgar, eu percebi que ele se baseou em um tripé, que faz todo sentido, mas voltando naquele assunto, de onde começar para quem hoje está no extensivo mesmo, né? Aparentemente é cuidando da sua lavoura de capim. De capim, exato, é o pasto. Resumindo tudo aquilo que eu falei para você, Thiago, cada centímetro quadrado de terra seu tem que estar coberto por capim. Exatamente. Essa é a primeira obrigação do produtor rural. Depois vem outras preocupações. Sim. Depois vem outras preocupações. Sobre isso que a gente estava falando, e um negócio que eu falei que eu iria adicionar aqui na nossa conversa, Edgar, a relação mais importante que existe dentro da fazenda é a relação solo-planta-animal. A grande maioria dos produtores está preocupado só com a relação animal. Ele acha que o animal, só de você botar no pasto, ele vai produzir. Não preocupa com o pasto. Deixa comer o tanto que quiser e tudo mais. Esse produtor geralmente está perdendo dinheiro e às vezes ele nem está vendo que está perdendo dinheiro. Quando a gente evolui isso para a relação solo-planta, ou melhor, animal-planta, que é a primeira relação de pecuária, você pega aí hoje produtores com 20 anos de propriedade que nunca adubaram a fazenda.
Rondônia tem demais isso. Sim. 20 anos de propriedade, nunca botou 1 centímetro quadrado cúbico de adubo na propriedade. Então, essa relação planta-animal, ela funciona. Se bem feita, ela funciona. Conservando o capim na altura de manejo correta, a altura mínima ou chamada altura de saída, o que ela é? É a altura de reserva do capim. É a altura que o capim precisa para fazer fotossíntese, trocar energia com o sol e voltar a brotar numa taxa de rebrote legal. Em 15, 20, 21 dias, ele volta para a altura máxima dele. O que é a altura máxima do capim? É a altura que você tem que colocar os animais em cima do capim de novo. Porque se você deixar passar do ponto, você cobre 100% o solo e começa a ter problema químico no solo. E você falou bem na hora, eu anotei aqui, a altura de entrada e a altura de saída. Show. Então, quando eu estou aqui fazendo a rotação nos meus piquetes, nos lotes, né, trabalhando frequência e tudo mais, existe uma altura ideal para eu mudar ele para o outro piquete, para eu colocar ele no piquete? E qual que, se existe, né, você está colocando que sim, como o produtor consegue saber dessa altura ideal? Depende da espécie do capim, do perfeito, tipo? Ótimo. Isso me traz algumas respostas, mas eu vou começar pela pergunta base. A altura de entrada e a altura de saída é o manejo mais correto de se fazer com capim hoje. Enquanto a grande maioria dos produtores acha que o manejo correto do rotacionado é em dias. Falar, o rotacionado de 4 piquetes, o correto é deixar 7 dias em cada piquete. Na maioria funciona desse jeito, que é um manejo tropical tradicional. Mas, se o solo ele é um pouquinho melhor, esses 21 dias que vai demorar para voltar para o primeiro piquete, ele vai passar demais o capim. Aí eu vou ter um capim que ultrapassou essa altura de entrada, ou altura máxima. Então, o que eu tenho que obedecer em primeiro lugar é a altura de pastejo. Por isso que o rotacionado, a partir do momento que eu implantei ele na fazenda, eu tenho que ter uma pessoa mais próxima dele. Meu manejo vai mudar ali. Entendi. Porque eu tenho que estar de olho o tempo todo. Se possível, até comprar uma régua. A própria Embrapa tem uma régua que você compra na internet, coisa baratinha aí, sei lá, 30, 40 reais, que você coloca essa régua assim e ele te dá as alturas de acordo com a espécie forrageira. Agora vamos para outra parte da sua pergunta. Existe uma altura ideal? Sim. Toda espécie forrageira tem a altura de entrada e a altura de saída. Se você entrar no Google agora, você vai digitar lá altura de manejo dos capins. Você vai encontrar lá a altura de manejo do mombaça, a altura de manejo da braquiária brisanta, a altura de manejo do decumbens, da umidícula, do zuri, do miyagi, do paredão, da umidícula que é baixinha, a braquiária normal que é média, o pânico que é alto. E isso traz uma terceira coisa para a gente falar aqui, que é o quê? A consorciação de forrageiras, que é uma coisa que o produtor faz de qualquer jeito e que a primeira coisa que ele tem que colocar na cabeça é obrigatório na consorciação, que é a utilização de 2 espécies ou mais no mesmo ambiente, é o quê? Evitar alturas de manejo diferentes. Evitar você botar... O que mais acontece aqui em Rondônia... Cara, aqui em Rondônia é campeão disso aqui que eu vou falar agora. É braquiarão com mombaça. É para todo lado que você vai e é um dos manejos mais errados que existe. É o braquiarão com mombaça. Por quê? E essa combinação, quando a gente olha para Rondônia, a melhor combinação funciona para o estado inteiro? Por conta de clima? Não, cada região eu tenho... Exato. São vários fatores que influenciam qual é a espécie forrageira que eu vou utilizar na minha propriedade. Perfeito. Então, clima é uma que influencia muito. Nós estamos num clima tropical e bem amazônico, né? Uma vegetação amazônica, então a umidade nossa aqui é alta. É excelente para a produção dos capins da categoria C4, que a gente tem, que são capins de alta produtividade e menor concentração nutricional. Diferente, por exemplo, dos capins que a gente tem lá na região sul. São capins mais baixinho, mais escuro, então a concentração é maior, né? Então é diferente tipo de manejo. Nós aqui são capins geralmente mais volumosos. Clima, qualidade do solo. Eu posso ter dentro da mesma propriedade um solo mais argiloso e um solo mais arenoso. São características diferentes. Entendi. Capacidade de drenagem do solo. Então, o solo que às vezes drena mais fácil, ele aceita várias espécies forrageiras. O solo que não drena tão fácil, a umidade fica retida naquela porção mais alta do solo,
fica mais ali, fica ruim pro braquiarão, por exemplo, que o povo gosta de usar demais, mas o braquiarão não é um capim tão ideal assim para Rondônia. Isso aqui, ó, notícia bombástica. Braquiarão não é o capim ideal para Rondônia. Rondônia é uma região úmida, cara. O que dá de, eles chamam de morredeira do braquiarão aqui, é muito forte. Então, assim, então vai ter capacidade de drenagem do solo. E por último, devo ter deixado passar uma coisa ou outra aqui, mas a capacidade de investimento do produtor rural. Se o produtor rural não tem conhecimento de capim, não tem investimento, não adianta ele querer colocar um capim de altíssima produtividade. O solo dele pode ser propício, mas se ele botar um capim de alta produtividade, ele vai ter que adubar. Perfeito. Ele vai ter que fazer um manejo em cima, bem dividido, com muita rotação. Então, depende de vários fatores. Dentro da mesma fazenda, você pode ter fatores completamente diferentes. Entendi.